Olá, eu sou Cristiano Arcoverde e eu quero, nesse tempo, ensinar você a tratar suas dores e você ficar livre da amargura em 4 passos. Olha que interessante, nossos encontros, esse momento em que nós começamos e podendo compartilhar sobre esse tema tão importante e onde tem muita gente, de fato, sofrendo, né? Sofrendo e dores terríveis, emocionais. E hoje eu quero compartilhar com você uma live, um bate-papo, uma conversa, onde nós vamos tratar sobre esse assunto. E eu vou estar compartilhando com você durante esse nosso momento de hoje. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a nosso tempo, né, nessa nossa maratona, nessa nossa jornada, onde você vai ser tratado, as suas dores serão identificadas e você vai verdadeiramente experimentar essa restauração na sua vida. Muito bom, muito bom. E é isso. O tema de hoje está aqui. Está amargurado? Semente, broto ou raiz? Olha aí. Como está o estágio, em qual estágio você está. Muito bom podermos nessa caminhada estar juntos. Então quero dar uma saudação especial, pessoal que já está comigo aqui, a Ana, a Crise, a Morgana. Quero agradecer a Deus pela sua vida. O Everton também está aqui conosco, o Júnior, muito bom. A Alice, excelente. Minha querida Olivete também está aqui. Hoje a gente vai conversar muito sobre esses estágios, né? Os estágios da amargura. E quando a gente se debruça a esse estudo, né, é interessante porque eu estudo essa temática, eu mergulho nessa temática de amargura, não apenas num contexto da leitura, não, mas num contexto da vivência, né? Da vivência não por estar amargurado, mas por saber que a nossa vida, dentro de um contexto social, dentro de um contexto onde nós lidamos com pessoas todo o tempo, nós vivenciamos experiências. Nós vivenciamos experiências positivas, mas também nós vivenciamos, às vezes, experiências negativas. E aí, muitas vezes, diante dessas experiências negativas que nós vivenciamos, existe uma escolha a fazer, existe uma posição a tomar, existe algo a você atentar. Né? E eu me lembro, eu bem novo, na minha caminhada cristã, ainda, né, mais ou menos há 26 anos atrás, já faz um tempinho, graças a Deus por isso. E logo, bem novo, bem na caminhada inicial, eu logo percebi que essa área do coração, essa área das emoções, era uma área que nós precisávamos atentar e colocar uma atenção maior. E é por isso que eu digo, desde muito tempo eu comecei a perceber a importância de não levar isso de todo jeito, né? De não ficar levando esse contexto das emoções de todo jeito. Nós precisamos ter essa atenção, né? E aí eu me lembro de algumas experiências e algumas vivências que eu experimentei, né, nessa trajetória. E nessa trajetória eu fui observando como é importante estarmos atentos, estarmos direcionados a guardar o nosso coração. Provérbios capítulo 4 diz, olha, uma coisa que você tem que fazer é guarde o seu coração. E aí, ao longo do tempo, né, ao longo da trajetória, da caminhada, esse tema sobre amargura começou a vir. Como é que despertou esse tema? Fazendo a leitura do livro de Hebreus. Hebreus, eu estava lendo, fazendo o meu devocional, né, como um cristão, fazendo a minha leitura diária. E eu lendo o livro de Hebreus, no capítulo 12, um texto me chamou a atenção. E eu queria compartilhar com você esse texto, porque olha, é muito interessante a gente
atentar para essa questão dos estágios, né? Os estágios da amargura. É interessante demais. E eu queria, nessa noite, né, nessa hora, compartilhar com você nessa linha mesmo dos estágios. E aí o nosso tema é: está amargurado? Meu Pai do céu. Primeira coisa, né, muita gente diz assim, mas alguém pode até perguntar, mas o que é amargura? O que é alguém amargurado? Porque tem gente que nem às vezes está sentindo a dor, mas não sabe de onde é que ela está vindo, né? E foi bem interessante, porque eu comecei esse processo de crescimento, de aprendizado, né? Eu quero também compartilhar aqui com você. Hebreus capítulo 12, a Bíblia diz assim, verso de número 15: atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha aí, que coisa interessante, que texto interessante. Ele diz, olha, atenta diligentemente. E é aí que onde é algo bem interessante para a gente parar para pensar. Atenta, esteja diligente, atentando diligentemente. Agora, atentar para quê? Para algo que pode nascer, que pode brotar. E aí, quando eu vi essa palavra amargura, eu fui buscar mais profundo, saber um pouco mais sobre isso. E aí, eu fiz questão até de trazer para mostrar para você. Ela está um pouquinho já bem utilizada, mas essa enciclopédia é uma enciclopédia que eu tenho há muitos anos, e desde novo convertido. E eu comecei, e eu disse, eu vou lá buscar o que é amargura. Então, veja que interessante, eu poderia ter ido em alguns outros dicionários, mas eu preferi, só que foi chave aqui para mim. E eu espero que seja uma chave aqui para você também. Amargura, angústia, desgosto. Gente, quando eu li essa palavra aqui, desgosto, é como se uma ficha tivesse caído dentro de mim, como uma revelação mesmo, tivesse chegado dentro de mim. Desgosto. Quantas pessoas, elas vivem desgostosas na vida. Elas estão vivendo uma vida de tanto desgosto na vida, ela não tem mais alegria no casamento, ela já não tem mais alegria na família, ela não tem mais alegria, por exemplo, até no contato dos filhos. Às vezes os filhos já estão grandes, ela já já está vivenciando uma situação na família, às vezes com muitos traumas, muitas dificuldades. Eu acompanhei um caso há um tempo atrás, e esse caso envolvia muita amargura mesmo, muito ressentimento numa família. E era interessante porque os filhos, eles já estavam adultos. E quem estava sofrendo daquele desgosto, quem era? Era a mãe, era a matriarca. E sofrendo por quê? Por conta de uma série de situações. Olha como as situações da vida que ela experimentou ao longo da sua trajetória, e ela, sem perceber, ela foi direcionando aquelas situações difíceis que ela estava vivendo. Ela não estava conseguindo guardar o seu coração na sua trajetória, e os seus filhos crescendo, e os filhos dela também crescendo com desgosto, amargurados, com dificuldade no relacionamento, com a própria mãe. Quantas situações acontecem assim? Eu acompanhando aquela mãe, ela aos prantos, ela chorando, desabafando, colocando para fora, e eu podendo compartilhar algumas chaves importantes para ela, que eu também quero, nessa nossa jornada, nessa caminhada, compartilhar justamente esses atalhos mesmo, para que você encurte caminhos, porque nessa caminhada eu tenho muitas experiências vivenciadas, e quando a gente lida com isso, é muito bom a gente poder encontrar alguém que a gente diga assim, rapaz, eu não tinha pensado nisso não.
Então quero encurtar caminhos para você, não tenha dúvidas. E aí interessante é o seguinte, porque quando eu fui conversar com os filhos, na verdade um dos filhos, algo me chamou muita atenção. Por quê? Porque eu estava lidando com uma situação de não apenas uma mulher, uma senhora, que já tinha vivido grande parte da sua caminhada, mas junto com os seus filhos, agora ela já estava só. Não apenas ela estava amargurada, mas agora eu via e percebia que no âmbito familiar, aquele desgosto ele estava presente. Quando as pessoas estão sofrendo dessa forma, quando as pessoas estão vivendo essa tristeza dentro de si, e às vezes elas não têm nem a consciência de que isso é um processo, e a amargura ela vai sendo um processo de degradação emocional, de degradação espiritual, e a pessoa vai vivenciando esse processo de degradação e ela não consegue observar e às vezes até mesmo nem perceber. E aí essa palavrinha ela é muito importante para você começar a atentar. Quando você começa a perceber e a relacionar a amargura, que pode parecer, né, esse contexto um pouco mais conceitual, um pouco mais difícil, mas não, preste atenção, associe a amargura a quê? A desgosto, a angústia. Tem muita gente vivendo isso. E aí, poder tratar isso, poder ver e perceber que ao longo do tempo, com a palavra, com os passos, né, que vão sendo dados, e eu fui compartilhando com ela aqueles passos, muitos daqueles passos, e é interessante porque depois de um tempo, já comecei a observar uma restauração. Olha que coisa boa. Eu sei que você que está aqui, você pode estar até se identificando mesmo e pensando, meu Deus, e aí eu quero que você faça esse exercício junto comigo. Existe alguma área da sua vida que você está vivenciando alguma situação de amargura, de desgosto? Ah, mas a minha situação de desgosto é no meu casamento. Eu não estou me sentindo feliz, eu não estou me sentindo à vontade. Olha, preste atenção. A gente vai compartilhar muita coisa nessa linha também. A minha situação é no lar, na família, com os pais, às vezes no trabalho. Mas a gente vai identificar algumas coisas. Então, quando eu comecei a ler em esse texto de Hebreus capítulo 12, é uma chave, é uma base para mim. Eu primeiro identifiquei amargura, desgosto, angústia, desgosto. Depois eu comecei a fazer a identificação, comecei a observar o quê? Que tem uma palavrinha aqui, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por causa dela muitos sejam contaminados. Preste atenção, olha que coisa interessante. Comecei a perceber. Pensa comigo. Se eu estou, e a própria Bíblia diz, a raiz de amargura que brotando vos perturbe. Aí Deus começou a me levar nesse caminho para identificar os estágios. E qual é o estágio? Vamos lá. Raiz que brotando vos perturba. Opa, peraí. Tem um primeiro estágio. Antes que seja uma raiz, precisa de alguma coisa. E eu quero fazer um trabalho com você aqui, para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque, inclusive, eu mergulhei para estudar mesmo, me mergulhei para entender esse contexto da semente, da raiz, do broto, né? Dentro de um contexto até natural mesmo. Entender a semente. Por quê? Porque se o ponto é raiz, antes disso tem um broto, mas antes disso tem a semente. E aí é onde Deus começou a me mostrar os estágios. E o primeiro estágio para aquele que está vivenciando uma situação de amargura se chama o estágio da semente. Toda semente ela tem um DNA, você sabia disso? Toda semente ela tem algo
que ela carrega em si, ela traz consigo, e que ela vai determinar em que nível aquela planta vai chegar, que espécie é aquela planta. E aí eu vou dizer para você, quando a gente vai para a Bíblia, para as Escrituras, a gente percebe algo interessante. A Bíblia diz assim: a sua palavra, o que sair da sua boca. Jesus mesmo deu um exemplo na parábola da semente. O semeador saiu a semear. E ele lançou aquela semente. Que semente é essa? A palavra. A palavra é uma semente. Agora tem um detalhe. A palavra é a semente dentro do aspecto positivo. Está aqui. Palavra de Deus. Por exemplo, se eu digo para você, como você está? Por exemplo, eu chego pela manhã na minha casa, aí digo para minha esposa, nós acordamos, vamos preparar para sair para o trabalho. Eu olho para ela e digo, como eu faço isso, graças a Deus, todos os dias, como você está bonita, minha filha. Menina, tu está muito linda. O que é que eu estou falando? Eu estou liberando uma palavra e isso é uma semente. Agora, imagine se eu dissesse assim para ela, meu Deus do céu, que mulher feia. Que mulher feia. Que coisa... Não, pelo amor de Deus. Eu lhe pergunto, ia vir um sorriso ou ia vir aquela carinha... E aí, é algo muito importante a gente observar. Por quê? Porque as palavras são sementes. E agora, nesse contexto, dá para a gente perceber que não apenas no contexto da palavra de Deus é que é semente, mas as nossas palavras, elas são semente. Agora, o DNA da palavra de Deus é uma semente divina para a restauração da nossa vida. A semente da palavra é uma semente divina para a restauração da nossa vida. Mas no âmbito de relacionamento, quando nós lidamos com o dia a dia, com a sociedade, com os amigos, com os irmãos, com os colegas de trabalho, com os familiares, essas pessoas, elas estão como? Elas estão participando da nossa vida e às vezes estas palavras, ou às vezes palavras ditas, às vezes palavras não ditas, até porque isso está relacionado a expectativas também. E às vezes essas palavras ditas, essas palavras não ditas, essas atitudes que elas são liberadas. Tem um livro do Dan Kennedy que eu acho maravilhoso, que é Como Ter Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro bem interessante. Ele diz assim, as pessoas elas não vão lembrar de você como você, o que você apenas se dirigiu a elas, mas como você as tratou, como você trouxe esse tratamento para ela. Como elas vão ser impactadas. Como elas se sentem. Como é que elas vão se sentir com isso? Então, quando eu chego para minha esposa e digo, olha, você está muito linda hoje. As minhas palavras, elas estão tendo um DNA de um tratamento especial. E um tratamento que eleva. Mas todo mundo é assim? Não. Então, nesse contexto, esse tratamento que eleva, essa palavra que eleva, maravilha, o coração está legal. Mas aí onde é o ponto, onde nós precisamos identificar. Por quê? Porque na questão da semente, que são as palavras, e agora a gente pode ampliar ainda um pouco mais isso, no contexto das atitudes, dos posicionamentos, do que está nesse DNA, o que está implícito na situação. O que é que vai acontecer? Acontece que nesse estágio é quando nós precisamos estar atentos. Porque você já viveu isso na sua vida? Um mal entendido? Você já viveu isso na sua vida? Uma situação mal resolvida? Ou uma palavra que você ouviu de alguém? Algo que alguém disse a você e que te feriu, que deixou magoado? Alguma situação? Eu me lembro de uma história que eu vivi no ano 2000, olha aí. O pessoal diz assim, o ano 2000, o mundo ia se acabar. Acabou não, né? Estamos aqui. No ano 2000,
eu ainda solteiro, estava na casa dos meus pais, minha irmã estava fazendo aniversário, e naquela época, eu não sei você, mas naquela época havia uma facilidade, na verdade, havia algo que acontecia nas festas familiares e que durante um tempo era legal, mas depois ficou bem, que era aquele carro de som. Você já lembra do carro de som? Nós estamos estudando, entendendo o contexto do primeiro estágio, a semente. Nesse contexto, o carro de som estava lá, nós alugamos, na verdade, o carro de som para ele vir fazendo, e ele já vinha na rua, né, fazendo aquela festa, né, fazendo aquele movimento, com as luzezinhas. Eita, meu Deus do céu, quem lembra disso aí? Escreve aí, meu filho, se você lembra disso, pode escrever. Se você já passou por isso aí. Então, naquele contexto, o carro de som estava chegando, a gente estava animado com aquela emoção toda, minha irmã fazendo aniversário, e aí como cristão, o carro parou, peguei o microfone, a gente começou a fazer aquele culto praticamente na rua, né? Momento assim maravilhoso. E aí um vizinho, algumas casas um pouco mais à frente, o carro de som tinha estacionado, outros carros já tinham passado, mas algo interessante, muita gente está dizendo aí que lembra desse carro de som que vinha para fazer a festa do aniversário. E aí, aquele carro de som no lugar certo, estava, né, estacionado, e aí um vizinho passou e ele disse: tira esse carro daí! Meu Deus do céu! Ele já veio assim, indignado. Tá difícil de passar, e tal, e tal. Enfim, eu sei que eu acompanhando aquela situação, tava com o microfone, pregando, fazendo, né, a homenagem. E agora, aquele homem com aquela atitude. E aí, o que aconteceu? Meus familiares foram tomar satisfação. Não chegou a ter agressão física não, mas para resumir, acabou a festa. Não tinha mais clima para ter aquela festa, enfim, teve aquela situação, ele pegou o carro, saiu, foi para casa, enfim. Você deve ter passado por uma situação onde houve alguma discussão, alguma coisa que acabou a sua festa, né? Algo muito sério, muito sério. Eu fui para o quarto, que eu não sei se você lembra, que eu falei no início, desde cedo, Deus tem me ensinado, há 26 anos, a tratar essa área do coração, das emoções, né? a blindar o meu coração, a guardar o meu coração. E ali eu estava no meu quarto, e eu disse para Deus, Deus, eu não quero ficar com isso no meu coração, com essa chateação, com essa tristeza. Me dá uma oportunidade para o mais rápido possível eu encontrar esse homem. E era difícil às vezes de encontrá-lo. E eu estava ali orando, pedindo a Deus e dizendo: Senhor, eu libero meu coração, eu não quero ter nada contra esse homem. Eu oro pela vida dele, eu oro pela família dele. E sabe o que aconteceu? No outro dia, dificilmente eu vi esse homem. Ele trabalhava muito. Eu fui para a escola dominical, voltando. Ele passa por mim no carro. Como eu estava andando, e ele no carro, ele passou. Mais na frente ele parou. Quando eu chego perto dele, eu estava naquele momento já entendendo, Deus me deu um bom encontro. Deus está me dando agora uma oportunidade de quebrar essa situação, de romper com toda a situação de amargura, de desgosto, de chateação, de mágoa contra aquele homem. E quando eu chego perto dele, ele estava conversando com um vizinho, e deu para ouvir um trecho ainda, ele dizendo: você viu ontem aquele pessoal, aqueles irmãos, aquele negócio todo. E eu cheguei, quando ele me viu, ele disse assim:
vá-se embora daqui. Eu não quero conversa com você. Foi a atitude dele. E eu, debaixo de muita tranquilidade, cheguei para ele e disse, olha, me escute um pouco. Eu estou aqui para lhe pedir perdão. Me desculpe. A gente poderia ter puxado um pouquinho o carro mais para cá. Eu estou aqui, meu querido, até diante do nosso outro vizinho aqui. Eu quero lhe pedir perdão por ontem. E aí, meu amado e amada, foi algo assim impactante. Aquele homem parou, olhou para mim. Parece que, sabe, toda aquela barreira, todo aquele ódio, ele foi quebrado por uma atitude de amor, por uma atitude de reconhecimento. Aquele homem, ele foi impactado, porque ele esperava o quê? Ele esperava que eu fosse na mesma moeda. Mas eu fiz algo. Primeiro eu tinha lá falado com Deus. E ali ele parou e ele disse, não, eu é que preciso lhe pedir perdão. Eu é que preciso pedir perdão a você, porque ontem, olhe, eu tive um dia assim, ele começou a contar a situação dele. E eu gosto muito da sua família, eu me lembro do seu pai, ele começou a trazer memórias. Sabe que quando alguém está vivenciando a situação de amargura, preste atenção nisso, quando alguém está vivenciando a situação de amargura, as memórias positivas, elas são praticamente anuladas. Por quê? Porque a amargura cega os olhos. Agora, quando chega algo que transforma isso, e o amor transforma, sabe o que acontece? Acontece uma restauração gradativa. Claro que nem sempre o outro lado vai querer. É bem possível que o outro lado às vezes diga que não quer mais. Mas aí é outro detalhe. Mas eu quero dizer para você, nesse primeiro estágio, e eu agora estou colocando na minha questão, porque aquele homem estava vivendo a situação, e no final ele é que me pediu perdão. Ele disse para mim, olha, eu é que tenho que lhe pedir perdão, peça perdão à sua família, porque eu não estava legal ontem. Olha que interessante. E tudo se restaurou. Nós não tínhamos uma amizade tão próxima. Continuamos não tendo uma amizade tão próxima, mas o respeito estava presente. O respeito estava presente, a nossa, caminhada. Ele hoje já não está mais entre nós, mas eu pude ser inclusive um canal para alcançá-lo pelo amor. Olha que interessante. Então, o que eu fiz? E aí é importante. O que é o primeiro estágio? É quando uma situação acontece, quando um desentendimento acontece, quando uma circunstância acontece e isso entra, te afeta de algum modo. Uma palavra que você ouviu, uma atitude de alguém que acabou sua festa, lançou a semente. Aquela semente foi lançada. Esse é o primeiro estágio. O coração foi abalado, foi afetado, Ela entrou. E aí o que aconteceu? Eu rapidamente disse, eu não quero isso para mim. Mas entenda, o primeiro estágio é esse primeiro momento, onde chega a situação. Conselho para você. Tire rápido a semente já no primeiro estágio. Mas nem todo mundo consegue agir assim. Nem todo mundo tira a semente logo quando ela é lançada. E como eu disse, a semente ela tem um DNA. E muitas vezes é um DNA negativo, é um DNA de sofrimento, é um DNA de situação complicada. Então fica atento nesse primeiro ponto. Primeiro estágio do confronto, da situação. Uma palavra dita, uma palavra não dita, uma circunstância. Ok? Espero que tenha ficado claro para você. Agora, se aquela semente ela continua, aquela semente ela permanece dentro de você, algo muito sério, mas muito sério mesmo vai estar acontecendo. E aí é muito importante
você ficar atento. Vamos para o segundo estágio? Semente, broto ou raiz? Depois da semente vem o quê? O broto. Tem um contexto, um conceito que eu quero ler para você em relação a germinar. Preste atenção. Lembra no primeiro caso, no estágio da semente, naquela situação, aquilo me afetou, aquela situação daquele homem entrou, mas o que eu fiz? Rapidamente, disse, eu não quero isso para mim. Aí, muita gente não faz isso, e muita gente vai continuando, alimentando. Agora, preste atenção nesse conceito natural, tá? O que eu vou compartilhar com você aqui é um conceito natural. Você me permite? Vamos lá. As germinações das sementes acontecem quando ela encontra um ambiente adequado para o seu desenvolvimento. Opa, a semente foi plantada na terra, e essa semente que é plantada na terra, e agora eu vou para um contexto natural, plantou na terra, caiu, ela precisa encontrar um ambiente adequado. Aí eu volto lá para a parábola da semente. Lembra que algumas foram lançadas aonde? Você lembra? Lançada na beira do caminho, outra entre as pedras, outra entre os espinhos, e a outra, onde? Na boa terra. Não é assim? A semente lançada, quando ela encontra um lugar adequado, as condições adequadas, olha que coisa séria. Essa semente, ela vai germinar. E que condições adequadas é essa? Presta atenção. Tem um texto na Bíblia, lá em Tiago, que diz assim: não saia da vossa boca água doce e amarga. Olha que coisa séria. Água doce e amarga. Ou vai sair da sua boca água doce, ou vai sair da sua boca água amarga. Quando o Tiago está tratando sobre palavras, sobre o que sai da nossa boca. Aí olha que interessante, que coisa séria. Água doce e água amarga, ou seja, água está relacionado também com palavras. Tá claro para você? Presta bem atenção. Se água está relacionada também com palavras, olha que interessante. Agora vamos para o contexto da semente natural. Geralmente elas absorvem água e aumentam o seu volume. Não é assim que acontece na vida? Lembra do primeiro estágio? O estágio da semente. Agora, no segundo estágio, aquela semente que foi plantada, agora ela vai buscando o quê? Absorver água. E vai aumentar o seu volume. E aí ela vai causar o rompimento do envoltro, daquela capa da semente. Por quê? Porque ela absorveu água. Deixa eu te dizer. Se a semente da amargura que foi plantada pela situação, como eu expliquei, ela encontra esse terreno e esse terreno está propício, ou seja, você não se posicionou, sabe o que vai acontecer? Você vai vivenciar uma situação onde vão começar a surgir outras coisas que vão alimentar ainda mais essa amargura. Às vezes, alguém chega e diz: você sabia que aquela pessoa fez assim, 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 às vezes sem nem maldade, por exemplo. Aí a pessoa escuta, é o quê? Olha para aí. Opa, encheu demais de água. Agora se encheu de mais água. Ou está se enchendo de mais água. O que é que vai acontecer? Aquela semente vai crescendo, aquele desgosto vai aumentando. E aquele desgosto vai aumentando. É quando ele rompe e o broto começa a aparecer. E esse broto vai trazer o quê? Na prática para nós, só para você entender. Isso vai começar a trazer uma perturbação interior. Isso vai começar a trazer algo onde há uma inquietação interna.
Vou compartilhar algumas coisas com vocês aqui a mais. No brotar da semente, aquele brotar vai ser acompanhado de quê? Vai ser acompanhado de agonia. Ou você nunca passou por isso? Alguém te chateou? Você tá... nós usamos um termo, né, que a gente até meio que pega lá dos animais, né? Ruminar. A Bíblia agora usa um termo também de meditar. Sabe que quando alguém está nesse estágio, no estágio do broto, ali, ele começa a ruminar aquela situação. A meditar naquela situação. Ele vai dormir, ele não consegue dormir de primeira, porque na cabeça dele ele só lembra daquela situação. Ele só lembra daquela pessoa que magoou ele, que chateou ele, que frustrou ele, que entristeceu ele. E aí ele começa a aumentando isso, e esse broto ele vai crescendo. E nesse contexto ele vai tendo... Preste atenção nisso. Isso é, meu Deus do céu, isso é muito sério. No estágio do broto, a perturbação pessoal, a perturbação individual, ela está presente seriamente. Vou compartilhar algo com você aqui bem interessante. Qualquer coisa que a pessoa que magoou, que lhe ofendeu, ela faça, não vai adiantar. Ela pode colocar, ela pode dar um carro do ano. No outro dia, se você tiver amargurado com ela, tiver nesse estágio do broto, parece que ela não fez nada para você. No estágio do broto, isso é algo muito sério, isso acontece. Você não observa mais as virtudes, porque só vem defeito. Aí a mulher, por exemplo, marido entristeceu, magoou, aí todo mundo é composto de quê, meu amado? Minha amada, de virtudes e defeitos também. Não existe ninguém perfeito. Mas nesse estágio do broto, a imperfeição ainda ela é mais forte ainda. E ela começa a observar, valorizar mais os defeitos. Isso é algo extremamente perigoso. Para a gente adiantar e encaminhar o nosso contexto do nosso terceiro estágio, eu quero só terminar com você essa leitura do contexto. Geralmente essas sementes elas absorvem a água, e ela aumenta de volume. Por causa desse aumento, ela vai romper e vai nascer o broto. A partir desse momento, o embrião passa a crescer. Normalmente, a primeira estrutura a se formar é a raiz. Veja, e aí é um ponto importante. Não dá para mensurar o tempo. Como assim não dá para mensurar o tempo? De um estágio para outro. Por quê? Porque quantas vezes, por exemplo, diante de uma situação, a semente foi plantada e você se deixou levar por aquele sentimento, por aquela situação, você começa a não querer abrir seu coração para tratar aquilo, e aí você faz o quê? Rapidamente você começa a ficar perturbado, você já entrou num outro estágio. Dá para perceber? Então, e isso acontece na natureza também, porque quando o broto ele né, rompe aquela casca da semente, a primeira coisa que vai nascer agora é a raiz. E a raiz, ela é muito séria. O estágio da raiz, ele é extremamente sério. Por quê? Porque quando a perturbação no segundo estágio é pessoal, é interna, a pessoa vivencia essa tristeza, essa agonia, essa angústia. Só que tem um detalhe. No outro estágio, aí vamos para a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz. E que não haja nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe. E por meio dela
muitos sejam contaminados. Aí é onde a situação entra num outro estágio, e num estágio extremamente danoso. Todos os estágios são danosos, mas é como se a pessoa, ao longo da sua vida, ela entrasse em diversas... Sabe assim, o filho que ficou magoado com o pai. Lembra a história inicial que eu falei para você? Daquela mulher, da matriarca, e que ela estava vivenciando uma situação que não soube lidar muitas vezes, e ficou amargurada, foi vivendo a vida. Mas os filhos também, eles viviam nessa situação. Por quê? Porque eles recebiam das sementes também daquela mulher. E eles foram crescendo com isso. E é interessante porque, conversando com um deles, ele disse assim para mim, ele disse: como isso é horrível, isso é muito ruim viver desse jeito. Como isso é ruim viver, como é ruim viver desse jeito. Nesse estágio, no estágio da raiz, a raiz de amargura. E aí nós vamos para a Bíblia, o livro de Tiago. Olha o que é que a Bíblia diz sobre... E aí isso se encaixa diretamente a esse contexto. Ao terceiro estágio. Ao estágio da raiz. Olha o que é que a Bíblia diz. Quem dentre vós, Tiago capítulo 3, verso do 13 ao 16. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre com mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder de suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada. Olha, ele traz agora algo bem pesado. Tem no seu coração inveja amargurada. Sabe, o sentido de perseguição nesse estágio é impressionantemente. Você já ouviu algumas histórias de pessoas que abandonaram toda a sua vida, todo o seu propósito de vida para perseguir, por exemplo, alguém para matar? Para perseguir alguém para destruir a sua influência, para perseguir alguém para destruir a sua vivência, a sua família. Isso não é só em filme não, gente. Esse terceiro estágio é o estágio onde a inveja amargurada ela está presente. Esse terceiro estágio é onde aquele ódio, aquele rancor, aquela coisa mortal vai estar presente. E eu estou compartilhando tudo isso para quê? Para que você possa atentar e perceber, peraí, em algum momento da minha vida, ou esse momento que eu estou vivendo, que estágio eu estou? Se eu estou vivendo esse momento. Ah, mas não, eu estou livre, estou tranquilo, maravilha, graças a Deus por isso. Mas eu vou te dizer uma coisa, mantenha sempre a atitude de atentar para guardar o seu coração. Entender a sua vivência dentro do estágio que você está. Se você está, atente para isso. Olha o que o texto continua dizendo. O texto diz: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso. Deixa eu te dizer, quando a pessoa está nesse terceiro estágio, isso bate exatamente, inclusive, com Hebreus. Por quê? Porque Hebreus diz assim: que brotando e não haja nenhuma raiz de amargura, que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Sabe o que é isso? Sentimento faccioso. Quando se está no terceiro estágio, no estágio da raiz, o sentimento é destrutivo, é faccioso, e ele mesmo, a própria Bíblia está dizendo. A própria Bíblia demonstra isso. Inveja amargurada, sentimento faccioso. E agora, Hebreus vai não apenas contaminar você, mas vai contaminar outro. E aí, eu não sei se você já percebeu, ou já passou por isso, ou está passando por isso, ou já viveu, mas o sentido de perseguição, o sentido de você
chega, é interessante, quando eu encontro alguém que ele está amargurado, o assunto dele é aquela pessoa. Você sabia? O assunto dele é aquela pessoa. Por quê? Porque a intenção é lançar a semente que ele está... Entenda a expressão. Ele está cheio daquela semente que ele deixou se tornar um broto, que cresceu e se tornou uma raiz. Agora a vontade dele é trazer a maior parte com ele nesse mesmo sentimento. Olha como isso é danoso. Já viu na empresa? Já viu no colégio, você, meu querido jovem? Já viu lá no colégio um carinha lá chateando e tal, e você entrou naquela vibe da chateação, da ira, e agora você chega pro teu grupo e diz assim, tá vendo aquele cara ali, ó, vontade de pegar ele, dar ali uma pisa nele, né, fazer algo nesse sentido. Sabe que isso já é a ação do nível de quem já está nesse sentimento, nesse estágio da amargura, que é a raiz, o estágio da raiz, que agora não se perturba só não. No broto ele está perturbado sozinho. Ele não consegue dormir direito. Mas agora aquilo foi crescendo dentro dele. E agora ele entrou no outro estágio, no estágio da raiz. E isso é algo assim, extremamente sério. Para a gente finalizar esse nosso momento, eu espero que esteja sendo bom para você. E a gente possa estar continuando juntos nessa nossa jornada, né, onde eu estou ensinando você a tratar suas dores e, meu Deus do céu, tratar essas dores e você ser livre da amargura em 4 passos. Nesses 4 passos você vai estar entendendo. E para finalizar esse nosso momento, né, do nosso compartilhar, do nosso estudo, eu quero dizer para você que diante dessa observação, diante desse passo que nós caminhamos hoje, tem algo que eu quero trabalhar nesse nosso contexto, dessa nossa conclusão hoje. Por quê? Porque a chave para você entender, o passo para você entender e não entrar numa situação de amargura ou sair do estágio que você está em você reconhecer. Eu precisei reconhecer, mesmo no estágio inicial, naquele momento, com aquele homem, o vizinho, e rapidamente reconheci e procurei mais rapidamente tratar essa situação. Independente do estágio. E é por isso que eu digo, esses passos que eu estou ensinando a você nessa nossa jornada, pode ter certeza, meu irmão, eles são fortes para tirar você, se está no primeiro estágio, se está no segundo estágio, se está no terceiro estágio. Então você precisa, entendendo isso, reconhecer. Reconhecer que estágio você está. Pense nisso, medite nisso, porque essa é a minha expectativa, o desejo do meu coração. Que você pare hoje, agora mesmo, depois que eu terminar aqui, vai refletir um pouco, vai sentar um pouco diante de Deus, faz como eu fiz, chega lá diante do Senhor, diga: Deus, eu preciso reconhecer isso, eu estou vivendo essa situação, eu estou vivendo esse estágio, eu não fazia ideia, mas eu estou vivendo. Se está assim, meu irmão, primeiro atalho que eu estou passando para você, primeiro passo, primeiro encurtar de caminhos, primeiro livrar você desse ressentimento, dessa amargura é: faça isso hoje. Faça isso hoje. Não espere para amanhã o que você pode fazer hoje. E você já começa a fazer isso falando com Deus. Eu sei que tem alguns estágios que nem o nome da pessoa você quer dizer em oração. Mas reconhecendo isso, que você está desse jeito, você até o nome dela vai começar a romper. Você vai começar a dizer: eu oro e eu libero essa vida. E digo o nome dela. Espero que tenha ajudado você nessa noite. Espero que você seja livre da amargura. Porque eu, Cristiano Arcoverde, tenho uma missão. Trazer essa mensagem de vida e de libertação
E de fato e de verdade, eu quero ensinar você a tratar essas dores. Deixar você livre da amargura nesses 4 passos para a glória de Deus. Nós temos um encontro marcado amanhã. Amanhã, como será sábado, nessa nossa maratona, amanhã nós teremos o nosso encontro às 4 da tarde, aqui mesmo, nesse canal, tá bom? Então fica o convite para você. Amanhã, 4 da tarde, estaremos juntos nessa nossa maratona, ensinando você a ficar livre do ressentimento, livre da amargura. Fica na paz do Senhor Jesus. Agradeço demais a participação de todos. Aproveite, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus irmãos, compartilhe com aqueles que você está vivenciando, né? Sabendo que eles estão sofrendo desse mal e que eles precisam ser restaurados. Compartilha com eles, para eles entrarem junto comigo, junto conosco. Você já está comigo junto conosco nessa trajetória, nessa jornada. E aí você vai ser muito mais abençoado, porque você não vai estar abençoando só você, você vai estar abençoando também esse seu amigo, esse seu irmão, esse seu familiar, esse seu papai, essa sua mamãe, que você ama tanto e que você sabe que ele está sofrendo, porque a amargura causa dores, e às vezes dores que, se não tratadas, levam à morte. Tem muita gente morrendo amargurada, e não é essa a vontade de Deus. E o meu trabalho é livrar você, lhe ensinar a você sair dessa, ficar livre da amargura. Amém? Que Deus continue te abençoando, te dê uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, uma noite de alegria. Para terminar, agradecer muita gente mandando mensagem. Meu Deus, que coisa linda. Agradecer a Deus pela vida de cada uma dessas pessoas tão preciosas. Giane Carla, a Taislane, a Márcia, a Muniz, também a Lígia, muita gente também aqui mandando suas mensagens, muito bom. E você pode, né, colocar, existe um campo para perguntas. Agora nós não temos mais tempo, né, para estender com tantas perguntas, mas você pode, ao longo da nossa live, fazer perguntas nesse campo que você tem, onde tem uma interrogaçãozinha, um quadradinho com interrogação. E você faz a sua pergunta e dentro do tema, e aí nós vamos estar tratando. Se a sua pergunta não estiver dentro do tema, eu vou atentar para ela, e é bem possível que ela esteja em alguma outra das nossas lives, né, em algumas outras lives na nossa caminhada, ok? Então, noite de paz, fica na bênção. Amanhã, 4 da tarde, aqui nesse canal, junto com você, na nossa jornada, onde eu estou ensinando você a tratar suas dores e a ficar livre da amargura em 4 passos. Deus abençoe. Fica na paz.